Olá, pessoal. Boa tarde. Tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio do Pod Dani. Sou Daniele Marinho, contadora da Carlos Marinho Assessoria Contábil. Um prazer poder estar aqui mais uma vez com vocês. Hoje uma cliente muito especial, a doutora Lívia Suíço, que veio lá de Macaé fazer uma reunião e a gente acabou arrastando ela para cá para a gente conversar um pouquinho sobre curiosidades desse mundo da estética, porque eu acho que todo mundo tem muitas dúvidas. Eu tenho várias. E você, Carlos? Pô, nem fala, hein? Eu tenho dúvidas também, com certeza. Vocês vão participar desse momento. Nada foi assim, tudo aqui vai ser improvisado e tudo vai ser realmente um bate-papo muito interessante. Fui pega de surpresa, não tem roteiro, tá tudo livre. O nosso bate-papo vai ser bem descontraído. Sou Lívia Suíço, dermatologista há 15 anos e atuo na cidade de Macaé, Rio de Janeiro, no bairro Cavaleiros. Já atuei em Rio das Ostras também. Minha formação foi toda aqui no Rio. Morei aqui durante 10 anos e depois me direcionei à cidade de Macaé. E aí, Dani? Doutora, eu tenho uma grande dúvida, assim, acho que todo mundo tem, né? Virá. Qual é o procedimento mais procurado na sua clínica de estética lá em Macaé? É uma pergunta, assim, a gente sempre fala que o queridinho é a toxina botulínica, né? O Botox. Acho que hoje a maioria dos pacientes vão em busca de não ter rugas dinâmica, não querem ficar com cara de bravo, sem estar bravo, não querem ficar com um olhar triste. Então, acho que a toxina botulínica ainda é o procedimento mais procurado lá na clínica. Poxa, que legal. Esse procedimento, doutor, é mais procurado por mulheres ou por homens? Hoje ainda as mulheres, né? As mulheres procuram bastante, mas o universo masculino tem aumentado e principalmente as mulheres estão carregando os homens também. Então, assim, dando de presente ao marido, porque querem que o marido também envelheça de uma maneira bonita, agradável, né? Bem apresentado, jovem. Uma dica muito legal pro Natal. Eu tô esperando ganhar o meu presente, porque esse presente ainda não chegou lá em casa. Não. Mas uma hora dessa eu espero que chegue, hein? Por favor. Bom, a gente sabe o seguinte, mas existe, por exemplo, doutor, uma idade para o homem buscar esse tratamento? Normalmente, quer dizer, o público masculino que você tem uma faixa etária que você vai dizer assim, pô, esse me procura mais? Para esse tipo de tratamento estético, né? Tem uma faixa de idade que procure mais a sua clínica para esse tipo de tratamento, toxina botulínica? Então, em torno aí dos 28 anos em diante já começa uma procura. É quando o paciente se olha e realmente se depara com uma ruga quebrada, né? Sem estar fazendo aquela expressão do bravo e aquela linha já está vincando. Então, é o momento ideal de executar o tratamento, até porque quanto mais tempo passa, mais profundo fica aquela ruga. Então, aí não iria ser só mais a toxina botulínica, ter que associar outras técnicas. Entendi. Então, a hora de fazer é quando o paciente se olha no espelho e vê que aquela linha, mesmo parada, já está ficando ali marcada, Ele sombreada. não gosta do que vê, né? Ele deve pensar, caramba, o que eu tô vendo não sou eu, né? Porque a gente às vezes tem esse sentimento, né? Você vai pro espelho, se olha e fala, caramba, essa cara não é minha, né? Tem uma música de uma banda que fala muito isso, né? Você se olha no espelho e, pô, não parece que não sou eu. O tempo passou e você não percebeu, né? E essas rugas realmente, elas marcam logo definitivamente que a idade chegou para você e que você precisa fazer alguma coisa. Às vezes a gente tem visto uma procura pela estética numa idade de 18 anos, de 19 anos. O banco de colágeno está muito bom ainda nessa época, né? Acho que, na verdade, são pessoas que querem mudar um pouco quem são e não tratar o envelhecimento, Entendi. porque nessa idade ainda não tem envelhecimento. Então, querem uma mudança da face, né? Entendi. Qual é a região mais procurada para fazer o uso de toxina? A região do terço superior da face ainda é a mais procurada, conforme eu estava explicando, que é a do brava, do susto, que são as linhas frontais, a do sorriso, que são as linhas... Os pezinhos de galinha, né? Isso, os pezinhos de galinha. Que eu tô tentando fazer aqui, mas o meu tá em dia. Eu tô assim, brava, eu não sei como é que o meu está, não, entendeu? Eu fiz, foi no segundo turno aí da eleição, eu aproveitei minha irmã, que eu fui votar, e falei, vamos, que eu quero fazer o meu pro fim do ano. E tá aí, certo. geralmente, a atuação, o Botox, ele tem uma duração, né, um efeito bonito, pleno,
até o 3º mês. Depois do 3º mês começa um movimento. 4º mês vai estar movimentando, 5º mês já praticamente acabou, para o 6º mês reaplicar. Tem paciente que... Essa é uma curva da toxina média. Tem paciente que às vezes volta um movimento com 2 meses e meio. Entendi. E às vezes atleta, quem faz muita força muscular, faz muita mímica na face, a toxina tende a durar menos. Mas assim, pode fazer a cada 2 meses se tiver necessidade? Isso não faz mal? Não pode ser feito a cada 2 meses. Mesmo que esse botox já esteja saindo, o ideal é que a gente espere ele ir embora totalmente para ser reaplicado. Entendi. Até porque estudos mostram que você pode ficar resistente à toxina se você ficar subtratando. Então tem que esperar ir embora para ser retratado. Entendi. Eu explico muito para o paciente uma coisa. Se o paraplégico, né, fica um tempão sem movimentar aquele músculo ele vai ficar flácido. E se a gente bloquear, fazer bloqueio atrás de bloqueio, aquele músculo vai ficar flácido. Então a gente precisa trabalhar um pouquinho a musculatura e depois relaxar novamente. Entendi. Existe um fator genético para que esse processo, essa ruga volte rapidamente no paciente? Genético não, né? O que existe genético é que se você, na verdade, o envelhecimento, ele tem o intrínseco e o extrínseco. Então, a gente tem o nosso envelhecimento realmente intrínseco, mas a maioria das vezes é pela dinâmica da face daquele paciente, não pela genética, vai embora mais cedo porque minha genética é ruim. Não, o seu consumo da toxina é maior, porque às vezes você é esportista, você faz muita mímica, você faz muita expressão da face, mas obviamente o álcool, o cigarro, noitada, que são os envelhecimentos extrínsecos, vou carregar aqui meu celular. Os envelhecimentos extrínsecos, eles fazem com que a toxina vá embora mais rápido, né? Entendi. Mas tem um tempo, né, que a pessoa tem que esperar, né, para poder fazer. Ela tem que... respeitar esse tempo é importante, sim. Né? Para sempre dar certo, né? E fazer uma coisa mais natural, né? Porque, de repente, vai ficar muito artificial. Às vezes, a gente vê pessoas que elas não têm mais expressão nenhuma, né? Eu até brinco, né? A pessoa acordou... Ela tá tirando uma foto sorrindo. Ela tá sempre com a mesma expressão. Ela acaba não mudando a expressão, porque acho que ela não deixou o tempo, né, acabar para ela poder fazer de novo. Agora, uma coisa que às vezes a gente fica... nós, como mulheres, né? A gente fica muito na dúvida, né? Qual é o meu momento? Quando eu sei que é a hora de eu colocar... né? Eu sei que a gente precisa ter um bom médico, né? Um bom especialista no assunto, como tudo, né? A gente tem que ter sempre especialistas no que a gente vai fazer. Eu sempre digo isso. Se eu preciso de ajuda para o meu filho e alguma coisa da escola, né? Tem que procurar um bom professor para ajudá-lo. Então, médico é a mesma coisa, né? Ainda mais quando a gente vai falar de rosto, porque se a gente fizer qualquer procedimento errado com qualquer pessoa, vai ficar aqui para sempre, não tem como esconder, né? Se eu faço uma tatuagem que eu não gosto, eu ponho uma roupa e eu escondo. Mas um procedimento na face, eu tenho que procurar um bom especialista. Mas quando a senhora acha, assim, que a senhora pode dizer que é o momento da gente procurar um especialista para a gente fazer essa avaliação? Exatamente. Primeiramente, a gente tem que tratar aquilo que incomoda o paciente, né? Então, acho que o momento ideal é quando você se olha e observa que você não está gostando daquela ruga que está começando a marcar. Então, esse é o momento. Eu deixo muito aberto, assim, a escolha desse momento para o paciente. Quando ele me direciona e fala, doutora Lívia, eu queria que você desse a sua opinião em que me incomoda, o que você acha que eu devo fazer? Né? E aí, essa direção, ele abre para mim de eu montar um plano de tratamento específico para ele. Eu preciso dessa abertura, não posso apontar defeitos no paciente, eu acho muito desagradável isso. Você precisa disso, você precisa daquilo. Eu não gosto muito de trabalhar dessa maneira. Até porque, de repente, uma coisa que a senhora olha, esteticamente... Eu estudo isso, né? Esteticamente, para a senhora, isso não tá bom, mas às vezes não incomoda a pessoa. Por exemplo, uma vez eu procurei um cirurgião porque eu queria fazer meu nariz. Sim. E ele olhou de várias formas e falou assim, eu não sei o que você quer fazer no nariz. Não tem nada pra mexer no seu nariz. Eu não mexeria em nada aí. Ficaria assim. Eu falei, então tá bom. Aí uma vez fui procurar um cirurgião pra colocar silicone. Mas eu não colocaria? Seu peito é muito bonito, não sei o que. Exatamente. Então, conclusão. Né? Eu fui com uma expectativa
né? De repente teu nariz fino, mas de repente a minha face não combina. Com aquilo, né? Então ele deu a opinião dele de cirurgião. Se de repente eu quisesse assim, eu quero ficar se forçando, ele poderia até fazer, mas de repente nem ia ficar legal. Porque esteticamente o meu rosto não ia combinar. E eu acabei desistindo dos 2 procedimentos, entendeu? Então, isso é muito importante, a gente ter o profissional, né, que saiba avaliar. E dizer o não também. Olha, eu acho que não vai ficar legal, né? E não só dizer o sim, ou sobrepor tratamentos. A gente precisa ter bom senso, né? Explicar para o paciente, não concordo, acho que isso não vai ficar bom em você. Isso a gente ganha muito mais, muito mais. Hoje as pessoas vendem. E não é venda, né? É a gente entregar um tratamento sério. A pessoa, quando procura estética, eu brinco com uma amiga minha que é cirurgiã, se ela vai tirar um câncer de pele e aquele câncer vai ficar uma marca enorme e desde que ela resolva o problema, o paciente aceita a cicatriz, aceita a marca enorme, desde que o câncer saia, correto? Quando a gente vai trabalhar com a estética, a gente tem que entregar ao paciente integridade. E que o paciente fique satisfeito e, além disso, sair íntegro, sem uma necrose, sem uma obstrução vascular, porque ele foi procurar beleza. E entregar beleza é muito complexo, né? A gente tem que entregar isso, a beleza e a pele íntegra. Então, eu acho que assim, menos é sempre mais. Construir com o paciente, eu falo, igual uma casa. Você não vai já botar o telhado na casa no mesmo dia. Às vezes a gente vê excessos de 20 ml de gel de ácido hialurônico, por exemplo. Eu acho desnecessário isso ser feito no mesmo momento. Primeiramente porque você vai fazendo, né? Você não vai poder pegar 20 ml, colocar e falar, não, agora eu não gostei, eu quero tirar. Não, o objetivo nunca é esse. Então, é a gente fazendo junto com o paciente. Até porque para ter uma acomodação de tecido. Se você pega uma pessoa que não tem mento, não tem queixo, e a pessoa bota 5 seringas de gel num queixo, a acomodação tecidual e vascular fica prejudicada. Então, é melhor você ir fazendo aquilo até entregar um resultado bonito, né? Então, essa realização do paciente, não entrar com um rosto e sai outro rosto. Isso não é elegante, né? Eu acho que o tratamento estético ele tem que ser elegante, né? A pessoa se manter natural, envelhecendo de uma maneira bonita, que envelhecer não tem jeito, é inevitável, todo mundo vai envelhecer. Então, envelhecer de uma maneira bonita, uma maneira natural, uma maneira elegante, de você encontrar as pessoas e elas saberem quem é você. Acho que esse é o maior objetivo. Né? Sim, suavizar as linhas, né? Aquilo que te incomoda mais, né? Porque eu acho que essa é uma preocupação muito grande de quem vai fazer um procedimento de estética, né? Qual é o risco, né? O que vai mudar? Pode ser que dê alguma coisa errado e eu realmente não fique, né, como eu gostaria. Isso é muito perigoso. Por isso a gente sempre diz, né, quando uma pessoa, um amigo, está falando que quer fazer um procedimento, a gente sugere sempre que ele procure realmente um especialista, né? Um médico que tenha formação naquela especialidade, que tenha tempo, né, de carreira. Fazer os cursos também, né? Entender um pouquinho, né? Então, eu digo paciente, né? Quando é amigo, né? Até porque tem muita gente que vai na curiosidade, tem muita propaganda perigosa, que se você seguir por ali vai dar problema, às vezes é o preço, né? Entende? Tem pessoas que são atraídas pelo preço, não pelo resultado, né? Não pelo o nome do profissional que está fazendo o serviço para você. Isso é muito importante, eu acho. O paciente precisa ter esse cuidado, quem procura esse tratamento, de saber o seguinte, naquele momento, se você quer mexer na sua saúde, no seu rosto, na apresentação pessoal, não digo eu digo realmente de mexer no seu rosto, você precisa estar ser atendido por um profissional diferenciado, que realmente entenda daquele assunto. Até no próprio rosto a gente sempre está ouvindo falar, eu sou médico especialista em nariz. Eu sou especialista em queixo. Eu cuido só da parte de otoplastia ou de blefaroplastia. Então, esse cuidado, você vai procurar um médico que não é especialista em nariz, né? Você tem que ter um otorrino talvez junto para te ajudar, porque não é só a questão da estética, tem a respiração, tem todo um processo envolvido ali naquele procedimento que pode trazer um problema grave. Você ficou até com o nariz bonitinho, né? Mas não consegue mais respirar. Então, são coisas... Mas a gente tem vários exemplos de até assim...
para falar bem aberto, né, de celebridades que fizeram procedimentos no rosto e como a senhora falou, entraram com um rosto e saíram com outro rosto. Né? E às vezes isso não é agradável para a pessoa, né? E como que você vai voltar? Não volta. Não volta. Já é. Então a gente tem que pensar muito bem antes de fazer. Né? Agora, deixa eu só falar uma coisa que eu tô levando um puxão de orelha aqui no meu Instagram. Quando eu disse que dificuldade do filho na escola é com a psicopedagoga, não com o professor. É a psicopedagoga do meu filho, Edna Figueiredo. Um beijo, amiga. Obrigada pelo puxão de orelha. Tá registrado aqui. É psicopedagogo. Vocês vão corrigindo a gente. O que a gente for falando, a gente conta com a ajuda de vocês. É porque às vezes na hora que a gente se empolga, a gente fala um pouco de besteira, né? Com certeza. Mas podem corrigir a gente. Agora, eu queria fazer uma pergunta. Doutora Lívia, por exemplo, qual é a diferença de toxina botulínica para ácido hialurônico? E assim, a diferença e qual é a finalidade, né, de cada produto? Porque às vezes o pessoal confunde um pouquinho. Acho que eu vou fazer uma aplicação de ácido hialurônico. É a mesma coisa, não é? Qual a diferença? A toxina botulínica, basicamente, ela vai trabalhar a ruga dinâmica de movimento. Então, bravo, susto, sorriso, a região do pescoço também, que a gente às vezes faz um movimento da qual puxa muito a musculatura, né? O esternocleido puxa muito o seu rosto para baixo. Então, esses movimentos dinâmicos a gente consegue relaxar com a toxina botulínica. O preenchedor de ácido hialurônico é um gel. É um gel que a gente com ele pode fazer sustentação da face, preencher a área de sombra, exemplo, a olheira, o canalzinho da lágrima, né? O suco nasogeniano, uma projeção labial, um queixo, isso é gel. E do gel a gente tem várias densidades, é como se fosse um gel, fosse uma gelatina, e essa gelatina fosse dura e até rala. Então, uma gelatina mais dura vai fazer estrutura, simulando osso, contorno, né? Ângulo de mandíbula, ramo mandibular, sustentação do arco zigomático. Então, esse gel precisa ser mais duro. E aí vai vindo o gel de menores densidades para corrigir, por exemplo, um lábio tem que ser uma densidade parecida com o nosso lábio. Para corrigir a olheira tem que ser uma outra densidade. Para rugas finas, pele ressecada, aí são os skin boosters, que são o gel bem ralinho, bem mais fluido, então para gerar hidratação. Então isso varia de acordo com o que a gente quer naquele paciente. Entendi. Bom, é muito interessante para a gente observar que tem, assim, diferenças, né, do produto. Sim. E eles têm aplicações, assim, mais ou menos já pré-estabelecidas, né? Para que região do rosto. Como a gente vai escolher, né? Isso. A gente vai estar atendendo o paciente, a gente vai escolher também terço superior toxina, quem tem celulite de mento, toxina. Se o terço inferior é muito bruto, quadradão, e a gente quer afinar, a gente pode afinar com a toxina. Pescoço também, a flacidez de pescoço, a aplicação de toxina. Então, ele não é só no terço superior da face. Ele é utilizado também no terço inferior da face. Pode fazer nas mãos? Toxina já não funcionaria na mão. Aí a gente, Usa o quê na mão? Acaba um produto que eu gosto bastante, é o Radiesse, que é um bioestimulador de colágeno. Então, nas mãos, acaba utilizando um outro produto. Entendi. A toxina não funcionaria. Então, é mais para as rugas de movimento, né? Então, pés de galinha, sorriso. Eu não gosto muito, tem uma ruga de movimento que a gente tem, que são os códigos de barra. E eu não gosto da toxina aí. Um que tem aqui assim, ó. É o bigode chinês? Bigode chinês, aí já é o preenchedor. Então, a gente precisa fazer suporte, dar suporte na face para aliviar o sulco. Eu também não gosto de só corrigir sulco. Então, trabalhar posterior, né? A gente tem um ligamento que corta o nosso rosto e divide ele numa área móvel e numa área fixa. Então, tudo que a gente trabalha para trás, a gente dá lifting no paciente. Mais ou menos isso, né? Entendi. E tudo que trabalha para frente, a gente entrega volume. Então, se o sulco está se formando, é porque já tem uma flacidez. Então, a gente precisa trabalhar dando suporte, fazendo uma sustentação. Se encher muito aqui, a pessoa não mostra os dentes, né? E começa a ter o dente quase ao sorrir, não consegue mostrar os dentes. Acontece. Entendi. Olha, não é isso, gente. Eu perdi nos últimos 10 meses, eu perdi assim uns 10 quilos mais ou menos, né? E eu percebi, claro, que no corpo inteiro
inclusive no rosto, né? Eu perdi, não sei, gordura, na verdade, né? E eu tipo percebi... massa muscular, né? Eu percebi que tem uma ruga... Não vou mostrar pro pessoal agora não, tá, seus curiosos? Vou deixar só aqui focando na doutora. Tem uma ruguinha na minha testa que não tinha antes e ela apareceu. Não sei se era onde estava preenchido com aquela gordurinha, eu emagreci e ela parou. A mesma coisa, né, assim, o códigozinho de barras, né? Ou começou... se a toxina dele venceu. Não venceu não, meu amor. Bom, mas se tivesse que vencer também, não teria problema, não teria vergonha nenhuma de dizer, coloquei sim e tá dando super certo. Assim como eu fiz blefaroplastia. E fiz há mais de 15 anos atrás, né? Porque era uma coisa que me incomodava muito. Eu tenho um processozinho alérgico, inclusive, que quando eu tô com alergia, meu rosto ficava mais inchado, inclusive. E dava muito, assim, ficava com aquelas bolsinhas enormes. Então eu resolvi fazer. E eu fiquei, na época, muito satisfeito, até hoje, né? Eu até depois fiquei pensando, né? Por que eu não fiz antes? Então eu acredito assim que o paciente que tem essas ruguinhas que incomodam e tudo mais, quando ele faz o procedimento, que ele volta e olha no espelho, que passou aquele momento, né, que começou a fazer efeito, ele vai ficar se perguntando, por que é que eu não fiz antes? Com certeza, isso né? Porque é uma coisa assim incrível, né? E a gente entrega a alegria, a autoestima, né, para o paciente. Isso tudo gera empoderamento também, né? A pessoa... Faz uma diferença incrível. Sim, porque autoestima, né? Isso aí, até para tudo, né, para o trabalho, isso vai, uma coisa puxa a outra, igual você falou, você emagreceu, uma coisa vai puxando a outra, a gente gera, se você também cuida da face, aí você vai querer emagrecer, vai querer malhar, uma coisa vai puxando a outra, eu acho que se cuidar é muito importante, né? É verdade. E se você cuida da saúde interna e também da... Quando eu digo da externa, porque afeta também o nosso emocional, Com né? certeza. Quando você olha, a sua aparência não está legal e tudo mais. Mas eu queria fazer uma outra pergunta, né? Eu vejo, por exemplo, eu não tenho vício nenhum, nunca tive na minha vida, nunca fumei, nada disso, né? E às vezes me perguntam, né? Carlos, mas você não envelhece. Eu imagino que tenha também um fator aí envolvido pelo fato de eu nunca ter tido vício algum, porque eu vejo pessoas que fumam, que têm um hábito assim mais desregrado, com um aspecto envelhecido muito mais cedo. Isso com certeza, quem fuma bebida alcoólica em excesso, noites mal dormidas, que é a questão que eu estava falando do nosso envelhecimento, que é o extrínseco, que é o que a gente faz com a gente, né? Então a gente precisa cuidar da gente, do nosso organismo, da nossa alimentação, do nosso sono, da nossa atividade física, da nossa força muscular. Igual você falou, eu perdi gordura da face. Quando perde a gordura, a flacidez aumenta. Aumenta, é verdade. Então, trabalhar, por exemplo, do corpo também. Então, no corpo a gente consegue muitas das vezes, na academia ajuda bastante. Então, uma coisa puxando a outra. A saúde mental, junto com a saúde mental ou emocional, né? Que eu estava falando, junto com a física. E os cuidados que a gente... eu falo, escovar dente, pentear cabelo, né? Se gostar, se amar, né? Se amar. É verdade. Porque, às vezes, as pessoas não param para pensar e pensam que... O tratamento estético, né, hoje é tipo assim, é um luxo, algo a mais. Não, é você realmente cuidar de você, fazer um carinho em você. É você tratar aquilo que tem cura, que tem cuidado, que você pode melhorar, né? Eu fiz um procedimento cirúrgico há uns 2 anos atrás. Foi muito engraçado porque eu levei o meu filho para fazer. Acabou que ele fez, eu fiz também. E eu vou falar, eu estava com muito medo de fazer. O Carlos e o médico que mais me encorajaram. E eu fiz, eu vou dizer, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. E eu não parava de me perguntar por que eu não fiz antes. Aquilo aumentou a minha autoestima, me fez com que eu me motivasse a fazer várias coisas que eu já não fazia. Isso. Eu comecei a... Resgatou. E eu fui assim, me fechando para algumas coisas, algumas atividades. E hoje em dia eu já me olho de forma diferente. Eu fico pensando assim... O resgate, né? Da gente que se resgatar as pessoas, as mulheres, de uma maneira geral, elas precisam entender que elas podem melhorar e mudar qualquer coisa nelas. Com certeza, a gente está aqui para evoluir sempre. O que mais tem aí é procedimento para se fazer. Mas posso fazer uma pergunta para vocês duas? Vocês acham que assim, o incentivo dos seus companheiros, do marido, do namorado, do noivo, é importante? É muito importante. Para tomar uma decisão como essa? Faz toda a diferença, porque muitas das vezes foi o que aconteceu comigo. Eu queria muito fazer, mas eu tinha muito medo, né? E o Carlos sempre me incentivou a fazer, sempre.
A gente está junto há 15 anos e logo assim que a gente se conheceu, ele fez essa cirurgia dos olhos. E de lá para cá ele vem me incentivando e eu nunca tive coragem de fazer. Conversei com o médico, falei todas as dúvidas que eu tinha. Eu lembro que eu ainda falei assim para ele, doutora, não ri de mim com as perguntas que eu vou fazer, porque são todas idiotas, eu sei, né? E aí ele falou assim, são nas perguntas idiotas que você vai criar a coragem que você precisa. E foi exatamente aí. Cada pergunta que eu fazia, que eu achava assim, que anestesia ia me fazer mal, né? Que quanto tempo eu ia precisar repousar para depois eu trabalhar, porque minha preocupação era voltar a trabalhar. Sabe essas coisas? E aí ele foi, cada dia que ele falava, e eu falei, então eu tô segura, eu vou fazer. E aí o Carlos me deu muito apoio, né? Ele foi pro hospital comigo, ficou no hospital, voltamos para casa. Eu contratei uma equipe de enfermagem para poder cuidar de mim, porque eu pensava assim, né? O Carlos vai trabalhar durante o dia, à noite ele vai ficar acordado cuidando de mim, não é justo. Então eu coloquei uma pessoa para ficar comigo. Você se preparou. Me preparei. E assim, a pergunta que ele fez, é muito importante que o seu marido, né, te dê todo o apoio. É muito importante você ter alguém que te apoie nas suas decisões. Ainda mais quando é estética, porque de repente você pode mudar uma coisa que de repente ele não vai fazer sentido para ele, faz mais para você. Com certeza. Eu acho assim, o apoio é importante e muitas das vezes também a gente precisa, igual você falou, eu queria muito. O querer tem que vir da gente, né? É o querer, porque você que vai se submeter ao procedimento. Sim. Então, o querer tem que ser nosso. E através disso, você ser apoiada. Vai dar tudo certo se você se preparou e escolheu o profissional adequado, você tem que se entregar. E às vezes o medo impede a isso. E aí você vai conviver com aquela coisa que você não gosta a vida inteira. De uma coisa que seria super simples de você resolver. Né? Eu achei que era mais complicado e não era. E quando eu falo assim, olha, gente, quem tem filhos e aquela barriga, né? A barriga, quem tem sabe, né? Vai lá na frente, quem tem 1, quem tem 2, quem tem 3. Acho que isso é um presente, viu? Acho que assim, merecido para todas as mães que ficarem, óbvio que nem todas ficam, mas que ficarem com flacidez, com a né, com o músculo aberto, com hérnia. Eu fiquei com o músculo aberto, tinha hérnia, e eu já estava com outro problema. Então, acho que assim, soluciona tanta coisa que você vai conseguir ir pra praia, colocar um biquíni. Então, eu falo, é um presente que eu acho que já tinha que ser assim, o marido vai dar de presente para a esposa no final. A Daniele, ela já foi até atleta, né? Eu digo para ela o seguinte, o importante é a gente não parar. Às vezes ela me pergunta, mas como é que você tem tanta energia? Bom, eu não sei se eu tenho tanta energia, se é uma coisa genética ou se não é. Eu simplesmente me dedico àquilo. Quando eu decido que uma determinada coisa eu vou fazer, nada me tira daquele caminho. E isso é muito bom, nada me tira do caminho. Tem que ter foco em tudo que a gente faz. Entende? Eu vou lá buscar aquilo que eu quero e tudo mais e não abro mão disso, né? E eu acredito o seguinte, quando tem pessoas que precisam de um pouco mais de motivação, e se você tem um companheiro que está inseguro, mas ele quer fazer aquele procedimento e tudo mais, o mínimo que a gente tem que fazer é incentivar. É apoiar, com certeza. É apoiar, porque aquilo vai fazer bem para a relação também, porque há uma mexida na relação, né? Eu acho que é bacana, né? E assim, a gente tem que estar segura, né? Eu acho que a gente tem que estar feliz, segura. Eu falo, tudo que a gente faz, igual eu estava explicando antes da estética, eu vou retomar, é realmente você escolher o profissional adequado para entregar um resultado bacana e você curtir o que você escolheu. Então, assim, a escolha dessa libertação, que às vezes você fica com vergonha de ir à praia, aí você não quer ir mais à praia, ou se você for, você fica se enrolada. Acho que assim, a gente tem que ter autoestima. Se você tá feliz daquele jeito, ok. Se você não tá, tem como procurar ajuda e resolver. Eu tenho certeza disso, que essa preocupação... Autoestima é tudo. Essa preocupação, ela faz bem ao casal. Com você certeza. Quando trata, não é só você está tratando uma relação também. Porque quando você se cuida, você se preocupa com a sua aparência, com a sua saúde física, você está cuidando do seu relacionamento. Então eu não quero tenho 11 anos a mais que a Dani.
Imagina ela tá saindo com coroa de cabelinho branco. Ela fala, pô, vamos paquerar essa gatinha do meu lado. Ela fala, pô, aí, papai, pô, quero... Não tem dá. que acompanhar, isso Então, que eu tô falando. então Por imagina, isso que a mulherada tá levando o marido, porque elas estão ficando jovens e os maridos têm que acompanhar isso. Não é isso? Entendeu? Então. Elas falam, não precisa fazer muita coisa não, só um pouquinho também. Pois é, tá vendo? Ainda bota a regra. Vou liberar do meu marido tratar, mas tratar um pouquinho. É só um eu não quero ele muito jovem, não. Tem isso também, né? E a gente fica brincando. Eu tenho muitos amigos aí na faixa da minha idade que eles já têm cabelinho branco, muito cabelo branco, né? E eles ficam me perguntando qual produto que eu uso para pintar o meu. É engraçado porque eu nunca precisei pintar o cabelo. Se um dia eu tiver que pintar, eu vou fazer isso e não vou esconder de ninguém, mas ainda não precisei não. Mas agora eu tenho que inventar um produto para dizer para eles que eu uso. Isso então aí. eu tô mentindo. O que você usa? Agressinho 2000. Eu começo a falar outros produtos lá. Ela sabe disso. Eu falei, Dani, fala que é Agressinho 2000. Para você ver o que é genética, né? Então, isso é a genética. 50% da gente é a nossa genética. Eu tô com um pouquinho de sorte ainda, né? Que ainda não tá aqui. Tá pretinho e tudo mais, né? Era super engraçado. E assim como meus filhos, né? Eu tinha a barba vermelha. Meu cabelo preto e a barba vermelha. E cansaram de me perguntar, cara, ou você tá pintando a barba ou tá pintando o cabelo. Não é possível que uma pessoa tenha cabelo preto e a barba vermelha. E vermelha mesmo. Meu filho Igor tá aqui na outra sala. Se você encontrar com ele, tá na sala, você vai ver que ele tem uma barba enorme vermelha e o cabelo dele é preto. Então é muito engraçado. Você viu? A nossa genética é muito interessante, né? Porque a gente traz aí, né, o histórico familiar, né, no nosso DNA e tudo mais, e ele vai se refletindo, né, lá na frente, longo, né? E se a gente cuidar disso, é maravilhoso, né? Porque se a gente destrói com poluição, né, que é inevitável, né? Poluição ambiental. Mas também com sol em excesso, aquilo que a gente falou, cigarro, sol e etc. Eu adoro um solzinho, sempre que eu posso eu vou lá. E nem sempre eu uso um protetor solar, não. Isso eu não posso negar, né? Eu sinto necessidade. Quando eu pego um solzinho, minha vida muda. No dia seguinte eu sou outra pessoa. É incrível como mexe com o meu... Eu não sou contra sol, contra praia, de jeito algum. Eu também frequento. Eu só acho que a gente tem que ter o cuidado com a exposição excessiva. A queimadura solar. Mas o mar renova, o mergulho no mar, andar descalço na areia. Coisa, né? A gente energiza, né? Eu acho isso nem também. Fala, né? Mas eu acho que assim, eu explico pro meu paciente. Quem gosta muito... proteção. Ficar com a camisa UV, botar um viseirão, porque eu falo IPI, né? Quem gosta de surfar tem que ter os equipamentos de proteção. É verdade. Mas quando a gente pega de vez em quando, eu sou assim, eu costumo usar, quando eu vou usar o protetor solar, que é uma coisa, eu uso muito nas mãos, principalmente no dorso, né? Braço, tórax e rosto também, para proteger bastante. Mas você usa diário? Não uso diário. Não. Peguei, viu? Não usa diariamente. Olha, a parte do meu dia praticamente toda é dentro do escritório, né? Mas tem a luz, né, doutora? Pelo menos no rosto, né? Isso vai te ajudar no processo. A gente fala de câncer de pele, né? Quando a exposição é excessiva, mas a gente também... Se você fala de câncer para um jovem, ele nem vai se ligar. Mas se você fala que vai envelhecer e trazer mancha, ele, não quero envelhecer não quero ter mancha não. É muito interessante isso, né? Se a gente vai falar só o lado doença, ninguém se liga muito, porque todo mundo acha que tá livre disso. Mas quando a gente fala do envelhecimento, de olhar para sua mãe tem melasma, hein? Usa filtro, que isso aí é seu futuro. Aí o paciente já começa, vou começar a usar todos os dias. Então, acho que isso ajuda muito no rejuvenescimento, o uso do filtro solar diário. Então, doutora, são dicas bacanas, né, que a gente deu. O filtro solar e o protetor solar, eles conseguem proteger as pessoas, por exemplo, do câncer de pele? Sim, com certeza. Então, mas aí, qual seria a frequência de uso? Você falou um pouquinho agora, mas eu queria que você deixasse bem claro. Tá. Então, vamos lá. Deixa eu virar aqui. Sobre a frequência de uso do filtro. O ideal é que a gente acorde de manhã e tenha ele na nossa rotina. Então, para encaixar isso numa rotina, eu falo, ao escovar os dentes, você vai lavar o rosto e vai fazer o uso do filtro solar. Essa questão de a gente trabalhar, às vezes, num lugar fechado e a gente não sua, não tem a perda do filtro ali escorrendo, a replicação seria feita antes de você sair para almoçar, ainda mais que a gente ficou de máscara por um tempo, né? Então, quando tira a máscara, uma parte do filtro tá ali. Isso. E hoje a gente tá sem máscara, então reaplicar o filtro na hora do almoço. Isso já seria suficiente para o nosso uso diário. Mas para uma exposição mais intensa,
eu falo a cada 2 horas. 2 horas. Se você suou, se você mergulhou no mar, a cada ida, porque não bloqueia daquele jeito, vai ficar bloqueado por 2 horas. Não. Suor e mergulho, ele vai sair. Então, tem que ser reaplicado. Então, ter o cuidado na reaplicação. E quando vai para a praia, o ideal é que use o filtro antes de sair de casa. Sim. Colocou o biquíni, a sunga, aplicou o filtro e foi. Só que muita gente fala, e aí, eu quero pegar um pouquinho de sol. Então, passe o filtro solar na praia, porque ele demora um pouquinho a agir. Então, aquele período ali de 30 minutinhos, você está se expondo ao sol, né? Fazendo uma exposição solar, que isso já seria o suficiente se o paciente é muito branco, muito clarinho, muito branco, 15 minutos é suficiente. A partir de 15 minutos já começa a fazer um pouco da queimadura solar. Então, não sou contra expor ao sol, não. Só se o paciente tiver alguma doença tipo lúpus, que não pode pegar sol em hipótese nenhuma, o paciente já tiver tido um melanoma. E as mulheres que têm melasma, que também se bronzear, o melasma piora, né? Acende. Quais são os sinais, assim, que um paciente, uma pessoa pode alertar ela para procurar uma dermatologista, por exemplo, para saber se aquele sinal que apareceu na pele dela é um sinal que tenha risco de ser um melanoma ou não? Existe alguma coisa assim, eu tenho um sinalzinho que ele cresceu, eu tenho um sinalzinho que ele ficou mais entumecido, que ele tenha aumentado de volume? É legal essa pergunta. Então, eu acho assim, uma explicação muito legal assim, para todo mundo que está assistindo é o patinho feio. Quando o paciente se olha no espelho, o autoexame é muito importante, né? Então, se conhecer primeiramente, tem gente que tem múltiplas pintas. Saber se aquilo é novo, se é antigo, se aumentou, se tá doendo, se tá coçando, se tá sangrando. Então, isso é muito importante porque quando o paciente chega no dermatologista, é uma pergunta que a gente vai fazer. Sim. E aí, quanto tempo você tem esse sinal? Ele coça, ele dói, ele cresceu, ele mudou. Aí a pessoa muitas das vezes fala, não sei. Então, é se conhecer, né? Saber, não, eu tenho isso aqui desde quando eu nasci. Eu tenho isso aqui desde os meus 7 anos. Não mudou. Então, isso é extremamente importante. E quando surge um patinho feio, isso aqui tá estranho, muito negro, muito preto, ou aquilo que você já tinha borrando, um borrão como se fosse um ovo estalado, nuances de cores numa pinta. Se ela tem a mesma cor das outras, um marrom claro, um formatinho redondinho, simétrico, uma borda bem delimitada, uma única coloração, né, que eu falei, que seria o marrom, a evolução dela não cresce, não dói, não sangra. Então, tem o A, B, C, D e E da avaliação, né? Entre uma pinta boa e uma pinta ruim. Então, o A é a assimetria, o B é borda, o D é o diâmetro. O diâmetro seria mais ou menos uma borrachinha de um lápis. Então, esse é o diâmetro. Acho que as pessoas não viram, uma borrachinha de um lápis. Então, o A, B, C, o D é o diâmetro, maior do que 6 milímetros é um diâmetro ruim. Ruim é associação, tá, gente? Ter só maior do que isso não é o único fator a ser ruim, não. Então, e o E é evolução, crescimento, sangramento. O crescimento não é só alto. Às vezes a pessoa fala, mas a minha pinta não é alta. Mas é o crescimento em diâmetro. E ser alta não significa que aquela pinta é ruim. Tem umas pintas que são os nervos compostos que são altinhos. Porque tem gente que fala assim, eu tô com essa verruguinha aqui. E é uma evolução de um nervo composto que é totalmente benigno. Então, a primeira coisa é patinho feio. Acho que é o que tem que ficar na cabeça de vocês. Surgiu um patinho feio, deixa eu ir lá ver o que é isso, se isso é benigno ou não. Né? E é normal, por exemplo, uma mulher com mais de 45 anos começar a aparecer pintas? É normal, até porque, deixa eu virar aqui, é normal aparecer as pintas a partir dos 45 anos, porque às vezes não são pintas, são melanoses solares, que é o sol que a gente pegou a vida inteira, e aí começa a surgir umas manchas pretas nas mãos, no rosto, que não são pintas, são melanoses. E também pode surgir pintas comuns também. Mas pinta, falando em pinta mesmo, se é normal aparecer pinta? É normal aparecer pinta. Isso pode surgir ao longo da nossa vida, em área coberta ou em área descoberta.
É normal. A gente pode... Isso também foi pelo dano solar que a gente fez a vida inteira. É muito mais comum um câncer de pele ser novo do que uma pinta se transformar num câncer de pele. É mais raro. Então, muitas das vezes, um melanoma, que é o câncer mais perigoso, ele é melanoma desde o início. Entendi. Então... Eu tô perguntando porque eu tô com muitas pintas aqui embaixo do seio, né? E aí eu comentei com a minha mãe falou assim, isso é normal. Eu também estou. Aí eu fui na dermato e falei com ela. Isso não deve ser pinta, isso chama ceratose seborreica, que são lesões benignas também da pele, que parece com pinta, mas elas são familiares, genéticas, dá muito nessa região inframamária, pode dar nas axilas, pode dar no rosto, e isso tem um fundamento genético. Então, na questão, igual eu te falei, é normal surgir muitas pintas. Você olhou no espelho, viu que é tudo igualzinho, todas são irmãzinhas ali, tudo parecidinhas, não tem problema. O problema é quando surge uma esquisita. Surgiu, né? Quando eu comecei a namorar o Carlos... uma vez eu tava fazendo o pé em casa e aí ele falou assim, eu acho essa pinta que ela tem no pé muito linda. Aí a minha podóloga falou assim, não, mas isso ela não tinha. Ela já te conhece há anos. Ela me conhecia antes do Carlos. E aí foi ela que falou assim, a Daniele não tinha essa pinta. Como tá na sola do pé e a gente não fica olhando a sola do pé, eu não tinha visto. Aí eu fui na dermato e eu tirei. Na época eu tirei aí. E não era nada, não. Exatamente. Surgiu uma nova. Em área que a gente não consegue acompanhar muito. É uma área de trauma, né? Que é o pé. Eu aconselho também a ir para o dermato e muitas das vezes retirar para ter uma preocupação a menos. Com certeza. Assim, eu, por exemplo, na minha família... A gente sempre teve muitos sinais no rosto, né? Eu tinha alguns aqui, pretinho, até era moderno, aquilo era bonitinho no passado, né? Um sinalzinho na bochecha, era uma coisa linda. Mas eu tive numa dermato e falei para ela, né? Perguntei sobre aqueles sinais, né? Eu senti até que tinha um no meu rosto que ele estava maiorzinho. E aí ela falou, Carlos, poxa, o ideal era você retirar e mandar fazer uma biópsia para saber o que é. E eu retirei, na verdade, todos eles. Eu devia ter uns 4 aqui, tinha na costeleta, era um charminho quando era novinha. A cicatrização é boa, porque não tem, assim, olhando daqui a gente não vê marca, né? Quase não dá para ver. E eram sinaizinhos pequenininho não, grandinho já aqui. E volumosos, né? Eram volumosos. Maiores. E eu tirei todos eles, né? E graças a Deus não tinha nada demais, então... Mas eu ainda fiz ele tirar um das costas que eu não gostava. Eu até perguntar isso também, né? Tem uns sinaizinhos que parece uma pelanquinha marronzinha, né? Parece uma bolha vazia. Às vezes é fibroma mole, que parece umas verruguinhas. Isso. E é muito simples de retirar. É só, né, anestesia, faz uma exerese e cauteriza. Às vezes não precisa nem dar ponto, nada disso. Então isso aí, são lesões benignas. Não foi nada demais, foi umazinha também. O meu filho Igor também teve uma, quando ele foi a dermato comigo também tirou, né, no pescoço, era uma molinha dessa e tal. Eu falo assim, o exame clínico dermatológico é extremamente importante, uma vez no ano, o paciente focar numa consulta clínica. Às vezes as pessoas querem ir no consultório tratar a pele, o cabelo, a unha, eles querem fazer um plano de tratamento estético e às vezes numa única consulta isso fica um pouco inviável, né? Tudo ser abraçado num dia só. E eu falo, reserva uma consulta no ano para uma consulta dermatológica, da qual a gente vai examinar o seu corpo. Ver suas pintas, pedir o paciente para retirar o sutiã. Se o paciente é masculino e tem vergonha, vai de sunga, mas realmente quem tem muitas pintas tem que fazer um exame dermatológico uma vez no ano. E quem tem histórico de câncer, já teve câncer de pele, tem que fazer pelo menos umas 3 vezes no ano. Né? Histórico familiar também, né? Histórico familiar, umas 2 vezes no ano já é suficiente. E assim, esse acompanhamento dermatológico. Então, ir por uma consulta para um exame clínico dermatológico, isso é importante. Muito legal. Dani, é isso, acho que o nosso bate-papo foi foi bom, muito né? interessante. Rendeu, gente! Eu aprendi várias coisas com a doutora Lívia, tirei várias dúvidas, porque assim... Na verdade, a gente tem muitas dúvidas, né?
Sim, hoje eu vim aqui tirar dúvidas também, deixa eu virar aqui. Hoje eu vim tirar várias dúvidas da parte de contabilidade, porque assim, eu considero crua, leiga, por isso que a gente contrata um serviço específico, né, para nos ajudar, e eles me ajudaram muito, estão me ajudando desde o ano passado. Eu já vinha namorando a empresa, aí veio a pandemia, e aí a gente, né, começou ano passado, e eu vim aqui hoje, até porque eu estava aqui no Rio, e a Dani queria ir em Macaé, e aí ela estava gripada, não pôde. Aí ela falou, então vamos fazer a nossa reunião no Rio, já que você está aqui, veio para um curso. E eu consegui esse tempo. E a gente se reuniu, coisas básicas, e eu estava falando para ela, como que eu faço para dar férias para as minhas funcionárias? Eu posso dar férias para elas no dia 22 de dezembro? Aí ela, não, doutora, calma aí que eu vou te explicar. Ela vai explicar um pouquinho disso para vocês. Fala da minha dúvida, né? A sua dúvida... Teve várias, mas essa foi uma... Mas a sua dúvida é uma dúvida muito comum, porque a gente tem que acompanhar muito as atualizações trabalhistas, né? E no ano de 2017 a gente teve a reforma trabalhista, e com ela a gente teve, assim, muitas atualizações que beneficiaram o empregador e o empregado, né? Uma das grandes, assim, dos maiores benefícios que eu vejo é a seguinte: é o empregador poder sentar com o seu empregado e negociar, né? Negociar, de repente, reduzir o horário de almoço, que não precisa ser 1 hora, né, como a legislação prevê, pode ser de 30 minutos, desde que a gente combine, fique bom para o empregador, para o empregado, a gente coloca no papel, todo mundo assine. E a dúvida da doutora Lívia é muito simples, é sobre férias, né? Simples na maneira de dizer aqui, que é fácil da gente responder e resolver na hora. Não precisa de um estudo mais específico, né? E essa legislação... ela veio muito legal, só que eu acho que ela ainda está engessada. Porque a legislação diz o seguinte, que agora o empregador pode dividir as férias em 3 partes. Quando a gente pensa que as férias são de 30 dias, a gente já imagina uma conta muito rápida, que é... 10, 10, 10. 10, 10, 10. E, infelizmente, a legislação não prevê isso, né? Eu acho, assim... seria muito bom se a gente pudesse dar para os nossos funcionários 10, 10 e 10. Você imagina, a cada 3 meses ele tira 10 dias. Então, ele se renova para poder trabalhar, né? É como se ele ficasse 1 semana e 3 dias em casa. Desde que seja combinado entre o empregador e o empregado, que seja bom para ambos, né? Sim, sim. Então, assim, a legislação diz que a gente pode dividir em 10, sendo que, 2 pontos, um dos períodos seja no mínimo de 14 dias e um outro período não seja inferior a 5 dias. Então, começa a engessar um pouco, né? A legislação também diz que o funcionário precisa iniciar as férias 48 horas antes de um período de descanso. O que é período de descanso? É os dias que ele não trabalha, sábado, domingos e feriados. Há controvérsias, né, com o sábado. Mas a gente, para fazer de uma forma bem assim, conservadora, a gente considera o sábado sim. Senão a gente teria que colocar advogado no meio, fazer um monte de coisa, que às vezes o custo e o tempo a gente não tem para isso, né? Então, a doutora quer dar férias para seus funcionários. Eu expliquei uma coisa que é muito didático, está na legislação. Quem decide o período de férias do empregado é a empresa. É o que é conveniente para a empresa. É claro que, se a gente pode negociar uma coisa que seja bom para os 2 lados, é melhor, né? Claro. Por exemplo, as minhas me pediram 30 dias e eu vou conceder isso, né? Sim. 30 dias para cada um. Eu acho que isso vai ficar bom para todo todo mundo. Acho que quando a gente trabalha em equipe, né, a gente tenta agradar a todos, Sim, né? sim. Então, acho que isso é bem importante. Muito, Né? muito Pra todo mundo importante. ficar Bom, feliz. quando a equipe é pequena, às vezes você consegue, mas quando ela cresce Minha equipe muito, ainda não é às muito vezes, grande. Às vezes você não consegue, né, conceder assim plenamente todos aqueles pedidos, né? Às vezes com certeza. Você não está lá, mas tem outros médicos com você na clínica trabalhando, aí você tem que deixar alguém, Com né, certeza. para dar o suporte, então você não consegue, às vezes, liberar todo mundo. Esse ano não vai ser coletivo por conta disso, né? Então 30 uma e 30 outra, isso né? acontece. Por exemplo, aqui nós temos aí quase 60 pessoas trabalhando, né? Imagine se eu te der 30 dias. Acabou. Como é que nossos clientes vão ser atendidos? Não, aí os clientes ficam sem atendimento. Né? É uma loucura, né? Porque nosso trabalho não para, as coisas não param. E a legislação trabalhista, ela vai mudando, ela vai se adaptando. Tem várias novidades, várias coisas boas para serem aplicadas.
Então, hoje a doutora Lívia tirou o dia para vir aqui, a gente falou sobre programas ocupacionais, falou sobre férias, falou sobre várias e várias coisas que a legislação tem trazido de novidade. O E-Social, que tem sido, assim, um programa do governo muito legal para poder ajustar o que não estava legal nessas coisas de fazer uma admissão retroativa. O cliente liga e fala assim, meu funcionário está de férias há uma semana. Isso. Né? Então, assim, às vezes as pessoas falam muito mal do programa do governo, né? Do E-Social, né? Ele tem vários problemas, porque é um programa do governo que roda pelo sistema do governo e às vezes não funciona. São muitas pessoas entrando. Imagine assim, Brasil inteiro, fora, todos os contadores que estão fora também do Brasil, mas atendem, né, a legislação trabalhista brasileira, usando o E-Social ao mesmo tempo. Então tem que ter uma estrutura realmente são milhões de muito pessoas grande, utilizando. né? O que nós temos feito aqui, e a gente tem conversado com vários clientes, né? É mudar a data para a gente começar a fechar essa folha de pagamento. A gente tem trazido o fechamento da folha para o dia 20, para o dia 22, 23, porque aí a gente não impacta lá no final do mês. O problema é o final do mês, dia 30. Porque a maioria paga a folha no dia 30, no dia 1º, no dia 2, né? Então, a gente tem feito o combinado aqui com os nossos clientes sobre isso. E tem sido tudo muito legal. Então, assim, foi um prazer, Lívia, te receber aqui. Foi ótimo. A nossa reunião foi muito bacana. E nós vamos ter uma segunda reunião no ano que vem lá em Macaé. Então tá, espero agora eles lá em Macaé. Eu quero ir lá ver suas pastinhas que você fez com as coisinhas. Mas eu espero que ela volte aqui, porque ó, eu tô aqui com mais perguntas guardadas ainda. Não vou gastar tudo agora. Né? Eu quero perguntar outras coisas importantes, tem a ver com estética também, né? Com certeza. Entendeu? Voltarei, até porque dúvidas vão surgindo e quando tiver o Rio, né, disponível, é sempre bom estar aqui no escritório. Doutora. Já estou presencialmente, eu já vim 2 vezes, né? Espero que a senhora venha pelo menos uma vez por mês, que vamos aproveitar para fazer o podcast. Vamos falar da sua empresa, do seu livro caixa, falar sobre redução da carga tributária, que a gente conversou um pouquinho hoje também, sempre de forma legal, né? Porque é o objetivo do nosso trabalho. E aproveitar, fazer essas perguntas que hoje, né, não foi o tempo. Você vê, o podcast é tão gostoso, é tão natural, que a gente tem tanta coisa para perguntar e o tempo não dá. Eu quero perguntar sobre fio, quero perguntar sobre outras coisas. Mas olha, eu acho que a senhora, para fechar, exatamente. a senhora poderia falar um pouco dos procedimentos que a senhora tem lá na sua clínica. Falar um pouco do seu catálogo. Seria bem legal mesmo. Quem me acompanha aqui, né, tem um link na bio que vai direcionar para o catálogo médico da clínica. A gente colocou isso já no Instagram. E aí tem a opção lá, catálogo médico. Aí tem tudo que eu faço na clínica, né? Tipo, acne, vai ter os tratamentos. Então, mas vamos fazer um resumo. Além do atendimento clínico, né, dermatológico, avaliação de cuidados da pele, do cabelo e da unha. Também os procedimentos, a toxina botulínica, que a gente estava falando que é o queridinho do consultório, que você falou que é o que mais sai, né? Eu estava explicando que seria ela, né? Preenchimento com gel de ácido hialurônico, os bioestimuladores de colágeno, que também são injetáveis, laser, a plataforma etérea com todas as ponteiras, ponteira de cavidade oral, ponteira íntima, de rejuvenescimento íntimo, para acne, cicatriz de acne, envelhecimento, mancha, mas o que? Nossa, é tanta coisa. Muita coisa. Fio de PDO, os fios especulados, lisos, sculpts. Tem uma gama de fios hoje, né, que entrou no mercado. Preenchimento, toxina, fio, bioestimulador, Ultraformer, que é uma plataforma de ultrassom, micro e macro focado, tem a sala de spa, que é uma sala de além das massagens relaxantes, também tem a radiofrequência e tem muita coisa. Muito bom, né? E cada dia a gente pensa em trazendo cada vez mais coisas, né? Para deixar o consultório com tecnologia. Doutora, isso tudo para homens e mulheres? Lógico. Então não tem essa, né? Se eu precisar, eu vou correr lá, eu vou fazer um passeio. Para homens e mulheres, com
certeza. Vamos fazer um passeio até Macaé. Resolver isso tudo. Vai ser Fazer um uma prazer. massagem relaxante. Hoje eu comi um pãozinho de queijo aqui, que eu vim correndo, não tinha almoçado. Então, hoje eu vim comer um pãozinho de queijo aqui com um café maravilhoso. Aí eles vão lá tomar comigo também. É porque a gente tem sempre essa preocupação, né? A gente lida praticamente com muitos médicos e outros profissionais da área de saúde, né? E o que a gente gosta de fazer é receber bem os clientes aqui. Então, a gente tem sempre um pãozinho de queijo, tem um cafezinho especial, tem um chazinho especial aqui também. Esse chá eu vou tomar agora antes de com pegar a estrada. certeza. Ele elogiou muito chá e eu tenho que certeza. provar, E viu? eu acho que você precisa realmente experimentar, Você vai gostar, você vai gostar muito bom. Obrigada, isso. gente. É isso, pessoal. Foi um prazer estar aqui com todos vocês. Obrigada a todos os meus amigos que estiveram aqui no Instagram. Um beijo muito grande. Fabiana, Wilce, Josi, todo mundo. Edna, minha amiga que puxou minha orelha. Foi um prazer estar aqui com você, Lívia. Adorei nossa reunião antes do podcast e mais o podcast. Bom, eu também quero agradecer a doutora Lívia Suíço por ter aceito esse desafio. Você veio aqui, que surpresa! Você veio aqui para tirar dúvidas da área de departamento pessoal, todas essas dúvidas sobre medicina do trabalho, falamos sobre livro caixa, sobre tributação, sobre sua empresa, e você caiu aqui na sala do podcast. E olha, eu estou muito feliz por ter te recebido aqui. Eu espero que a senhora aceite o convite de retornar. Pode trazer todas essas informações importantes. O convite está aceito, o convite está aceito. Realmente fui pega de surpresa, mas que bom que a surpresa foi boa, né? Considero que a gente tentou esclarecer o máximo das dúvidas que eles foram tendo também, né? E que vocês foram mandando. Eu agradeço ter participado, agradeço o convite desse desafio. Acho que eu cumpri o desafio direito. Ó, eu passei seu nome aqui... Porque tem um monte de Tô vendo gente aqui também muitos seguidores, agradecendo os acharam seguidores várias que pintas pelo corpo. Muito bom, muito bom. Então, depois a senhora fala com as suas amigas. Olha, lá no Rio tem uma empresa que só faz contabilidade de médico. Gente, você chegar no seu contador, você vai imaginar que tem uma sala de pão de queijo aqui dentro. Nunca podia imaginar nisso. E colocar aqui dentro de surpresa, realmente. E temos uma sala que é o nosso CT, Centro de Treinamento, que nós estamos dando um curso de recepcionista de sucesso para todas as funcionárias dos nossos clientes. E as suas estão convidadas a participar sem custo algum. São 3 horas de curso, a nossa administradora está marcando na nossa agenda todas as meninas que querem vir participar. A gente tem pedido aos nossos clientes, liberem, né, a sua funcionária naquela data. Mandar para você. É um curso que agora. vai ajudar a preparar. Geralmente você contrata as meninas, né, e elas não passaram ainda por um procedimento de curso, de treinamento. E a gente quer ajudar os nossos clientes. Isso aqui é uma lembrança do nosso escritório para a senhora. Espero que a senhora goste. Bom proveito. Legal. Vamos ver. Que legal, hein? Que lindo! Com certeza. Vou fazer bom proveito. Já tá aqui, ó, o calendário 2023. Bora trabalhar. O calendário tá todo aqui. Já vai sair daqui com as férias de 2023 marcadas. Vou tomar o chá nessa caneca, entendeu? Isso aí. Obrigada, gente. Obrigada pelo carinho. Olha, tchau, gente. Pessoal, tchau, gente. Obrigado, doutora Lívia. Muito obrigado por todos vocês. Um beijo, Dani. Muito obrigado.